Eu quero começar, presidente, trazendo um trecho de um vídeo dos Estados Unidos que eu achei muito simbólico para o senhor falar a respeito desse discurso do Donald Trump. Vamos colocar para vocês na tela aqui. Eu já emendo com a primeira pergunta para o presidente Bolsonaro. Thank you very much, everybody. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vice-President Vance, Vice-presidente Vance, presidente do Congresso Johnson, senador Thune, Chief Justice Roberts, presidente do Supremo Roberts, ministros da Suprema Corte Americana, President Clinton, presidente Bush, presidente Obama, presidente Biden, vice-presidente Harris e meus concidadãos. A era de ouro dos Estados Unidos começa hoje. Desse dia... Ele continua falando, seremos invejados e não permitiremos que tirem vantagens de nós. Durante todo o meu mandato, colocarei os Estados Unidos em primeiro lugar, nossa soberania será recuperada. E essa é uma luta, presidente, que a gente viu de perto o senhor também travar contra várias entidades globalistas e de interesses que não são os nossos aqui no Brasil. Mas eu queria ouvir do senhor qual foi a percepção geral do discurso. Eu achei um discurso... Ao contrário do que toda a imprensa tem falado, eu achei que foi um discurso muito forte de união dos concidadãos e dos patriotas americanos. Queria ouvir o senhor a respeito disso. Olha, a minha impressão foi a melhor possível. Eu aqui, se fosse americano, estaria muito orgulhoso, não só do que ele falou, como muita coisa se comprovando por intermédio dos decretos que ele estava assinando. Então, a época de ouro que ele fala é mandar para o espaço a agenda woke, né? Fim do Acordo de Paris, né? É acabar com essa história de minorias para cá, minorias para lá, coisa que é muito forte no Brasil, que não se leva a lugar nenhum. É falar perfurar, levando-se em conta que eles vão explorar o petróleo lá, diferentemente aqui no Brasil, onde você está ignorando a margem equatorial, enquanto ali a Guiana está explorando petróleo, e é fazer valer o seu valor, a sua força, quando ele fala em Canal do Panamá. Ou seja, não é conquistar o Canal do Panamá, eles que fizeram. Milhares de vidas americanas foram embora naquele momento. E entregou para o Panamá administrar. Depois o Panamá, através da sua elite política, né, muito parecida com a nossa aqui no Brasil, vê onde pode ganhar mais dinheiro e entrega para a China cobrar tarifas seletivas. Então, a questão de retomar isso é muito bem-vindo, no meu entender. Não é conquistar, é fazer valer o seu valor, né? Então, muitas medidas que ele anunciou, muitas materializadas já em decreto, nos dão esperança para nós aqui no Brasil. Quando ele fala no tráfico, é grupo terrorista agora, internacional, e ponto final. E nós temos aqui o tráfico muito forte aqui no Brasil. Você pode ver, tem algum traficante de peso preso? Algum traficante de drogas de peso preso? Pelo que eu sei, só tem o Marcola e o Fernandinho Beiramar. O resto foi todo mundo embora. Como é que é o tráfico no Brasil? Como é que foi o tráfico no meu governo? Como nós trabalhamos para tentar aí diminuir essa questão? Quais foram as consequências para nós? Qual a consequência de grande parte da mídia e de grupos poderosos contra a minha pessoa, por exemplo? Tudo isso fez presente com nós aí, tiramos o Marcola de São Paulo e mandamos para presídio de segurança máxima. Bem, então as medidas dele realmente nos orgulham. Muita coisa vi similitude aqui no Brasil. O momento é de a gente se preparar para 26, mais ainda, né? E buscar, não digo aparelhar, mas sanear as nossas instituições, a gente sonhar com dias melhores. Porque, por exemplo, quando ele fala em perfurar, a Petrobras exporta petróleo para os Estados Unidos. Ou seja, não vai ser rápido isso aí, mas a médio e longo prazo, o preço do petróleo vai cair, até porque nós não vamos exportar mais. Quando ele fala, por exemplo, aí merecia uma atenção muito especial, né? Não precisamos do petróleo da Venezuela. Isso vale um parênteses, vocês me deram espaço para discutir esse assunto, porque tem a ver com a política brasileira. O que a Venezuela tem de exemplo para nós. Nós só sabemos, por exemplo, que a Venezuela foram fraudadas as eleições, porque há um ano e pouco, Biden queria voltar a importar petróleo da Venezuela, como aconteceu, e teve uma contrapartida, o voto impresso.
E, graças a isso, pôde-se detectar fraude na Venezuela, que malandramente o que o Maduro fez? Topou, até testou o voto impresso por ocasião do referendo, se ele podia não tomar a região de Essequibo, lá na Guiana, e ensinou a votação na televisão. Você fala, aperta, sim, 5 momentos. Depois mostrou o voto impresso, falou, olha, aqui tem papelzinho, não é igual a outros países, que era o Brasil. E, malandramente, o que ele fez? Para entrar em campo com o time desfalcado, adversário, ele tornou inelegível a Maria Corina e o Capriles. Mas, mesmo assim, ele acabou perdendo, apesar de a gente pouco eu conhecer, mas o então presidente eleito na prática, né? O Edmundo, não ele, mas a Maria Corina arrastava multidões pela Venezuela, semelhantemente aqui no Brasil. E mesmo tornando elegíveis os dois, o Edmundo acabou ganhando e serviu para o mundo democrático ver o que estava acontecendo na Venezuela. Hoje nós clamamos aqui para um sistema eleitoral, né, semelhante da Venezuela. Só o Brasil e mais 2 países aí insignificantes têm isso daí. Ou seja, lá o Trump pode falar em fraude. Nós não podemos falar em fraude aqui. Se eu falar em fraude, pode daqui a meia hora a Polícia Federal bater na minha porta. Eu não posso abrir para vocês o que é o inquérito 1361 para apurar fraude na minha eleição em 2018. Para apurar fraude na minha em 2018, eles, de ofício, abrem o inquérito e investigam. E depois, como coisas terríveis descobriram, o que se faz? Carimba, né? Você chancela, você classifica o inquérito como confidencial. Ou seja, é um país onde tudo é secreto para uma parte do judiciário. Como os inquéritos do Alexandre de Moraes. Tudo é confidencial, tudo é secreto. E assim eles vão comandando o nosso país. Ou seja, para nós aqui, não é fácil, dá para mudar, dá, temos potencial, tanto é que de vez em quando eu falo, Rede Globo, me dá 2 horas ao vivo, vocês me massacram, joias, vacina, baleia, me dá meia hora para falar sobre o Brasil. Vocês vão ter a maior audiência da história e nós podemos começar, sim, a falar, encontramos um ponto de inflexão e temos que fazer isso para que o nosso país vá para frente. Caso contrário, a tendência nossa é sermos cada vez mais um país de miseráveis aqui dentro. Perfeito, presidente. Acho que o Adriles tinha uma pergunta que ele falou que queria fazer para o senhor. Com certeza. Presidente, o senhor é hoje o mais visível prisioneiro político do mundo. O senhor está preso no seu próprio país, o senhor foi impedido de assistir à posse do Trump, ao qual foi convidado. Mas o senhor não é o único preso político do país. Há pessoas presas, há pessoas censuradas, há pessoas perseguidas, há pessoas massacradas por uma inclemente ditadura do judiciário, acusadas de um golpe que nunca se deu no país, acusadas de contestar o processo democrático, sendo que simplesmente fazem críticas ao processo ditatorial que está em curso no país, ministros que não fizeram nunca nenhuma viagem, que nunca fugiram, são presos, colocados na cadeia por 6 meses, senhoras são presas porque picharam uma estátua, condenadas a 20 anos de cadeia, pessoas, pela livre expressão, como eu, tiveram redes sociais cerceadas porque simplesmente diziam que há censura no país e foram censuradas. Eu queria saber o seguinte, a sua mulher está lá representando o senhor, ainda está lá nos Estados Unidos, eu creio, o seu filho está lá. Que tipo de ponte a gente pode fazer com os Estados Unidos no momento que o Trump fala em liberdade de expressão, em falta de censura, liberdade de crítica, liberdade de agir? Que tipo de aceno as pessoas que estão lá em seu nome podem fazer ao governo Trump para que se lance luz à ditadura que acontece hoje no país, para que não só o senhor seja libertado desse jugo, como o povo brasileiro seja libertado dessa ditadura do Supremo que arrasta o país para um caminho de tirania. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para a equipe toda, se algum de vocês estão em algum inquérito. Eu? Não, mas o inquérito... Não tem. Não tem nada a ver com o ato do 8 de janeiro e tal. Não, o 8 de janeiro não. Eu quero que eu toda fake news, porque eu disse que havia censura no país. Eu não posso conversar com quem está em inquérito. Esse inquérito... Não, 8 de janeiro não. Esse inquérito você falou para mim que não está mais aberto. Esse inquérito, o Grigoletti falou para você. Você foi lá... Foi no passado. Nós vivemos numa situação bastante complicada. Eu lembro que a Polícia Federal teve 3 vezes na minha casa. A americana teve na casa do Trump uma vez, inclusive com ordem, se for o caso, atirar.
Aqui foi a mesma coisa. Uma das vezes teve aqui em casa, eu sou um capitão do Exército, eu tenho porte de arma garantido nos estatutos militares, pegaram todas as minhas armas. Eu falei, olha, eu moro aqui, eu mudei agora de casa, né? Onde eu morava era uma invasão, tá? Não era regulamentada. E eu não tenho como 3 mulheres dentro de casa me defender. Daí o delegado para fora de casa, não sei com quem ele conversou, daí voltou e me deixou eu com uma pequena pistola que está comigo aqui, que é a minha defesa. Tá? Então, a gente vive realmente uma situação, o Adriles, a equipe, é complicada. Com a acusação, dei golpe da Disney, juntamente com o Pateta, com o Mickey e com a Minnie. Que golpe é esse? Conversei outro dia com um colega de Israel, ele falou, o Bolsonaro, que golpe estava dando no Brasil, onde o Mossad não estava sabendo de nada, o Mossad. Quer dizer, um negócio que batia na tecla lá atrás, que eu queria dar o golpe e via estado de sítio. O que é um estado de sítio? Como começa o estado de sítio? É um remédio constitucional para alguma coisa. Começa com convocação dos Conselhos da Defesa da República. Eu convoquei alguém? Eu mandei alguma mensagem ao parlamento? O parlamento votou alguma coisa me autorizando ou não a baixar um decreto? E cadê as exposições de motivo? Quando falo, por exemplo, a minuta de golpe, apresente a minuta de golpe. Meus advogados não têm acesso à tal da minuta de golpe. Até queremos ter conhecimento do que é isso aí. Cadê a delação do ajudante de ordem? Não aparece. É que eu sempre tenho dito, eu sou tão criminoso assim porque não segui o devido processo legal. É muito simples. Fazer a coisa dentro da lei, dentro da ordem. Eu vi outro dia um ministro aí falando, né? No Brasil tem lei. Não vai ser aqui esse o dono de plataforma que vai editar o que tem que ser feito aqui ou não, ou esses responsáveis serão afastados daqui. Ué, que país é esse? O Trump pode falar o que bem entender de eleições lá. Eu não posso falar aqui. Se eu falar com você sobre 3 páginas do inquérito 1361, eu posso ser preso, porque é confidencial, é segredo de justiça. Mas, por eu ter conversado, discutido esse inquérito com embaixadores, vem a pena, né, de inelegibilidade. E a esquerda fala, está inelegível. Acharam dinheiro na minha cueca? Em algum apartamento me acharam mala de dinheiro, conta no exterior, quebrei alguma estatal. Como vem um pipinaço para a Petrobras. Não acabou. Os desfalques da Petrobras não acabaram. Lá para a justiça americana. E vai se aproximar da casa de R$1 trilhão. A nossa responsabilidade aqui, porque os caras mexeram no fundo de pensão dos velhinhos de lá. Aqui é muito fácil. O fundo de pensão dos Correios, por exemplo, está com problema? Sim, vem lá de trás. Roubo, desvio, comprar papéis aí que não valem nada. E qual a consequência? Não tem mais 10º para o funcionário do Correio. Aumenta o desconto do postal, bota mais R$500 por mês. E vai aumentar agora, tá? Porque o novo escândalo está a caminho. Ou seja, é difícil você falar em soluções, em discutir um assunto, onde tem uma pessoa que diz que você não pode tratar desse assunto, ou daquele, ou te bota na cadeia. No meu caso, se eu quisesse ter ficado nos Estados Unidos, ficaria, porque eu fui dia 30 de dezembro para lá. Eu pergunto a vocês, imagina se eu estivesse no Brasil dia 8 de janeiro, estaria preso até hoje. Porque vimos aqui na reta final o Biden, por exemplo, conceder uma anistia preventiva para o Fauci, que trata da questão lá da Covid, e também para os integrantes do comitê, que apurou os fatos do 6 de janeiro deles, que, na verdade, qual foi essa apuração? Foi para pagar o que aconteceu no 6 de janeiro, igualzinho aqui. Cadê os vídeos do Ministério da Justiça que sumiram? Por que sumiu? O golpe do Bolsonaro? Então mostra os vídeos. Então nós temos esse problema no Brasil. Querem me prender? Alguns querem prender. Eu acho que mais ainda. Alguns querem me ver eliminado. Que eu preso vou ser uma dor de cabeça para os caras. Já faço 70 anos, daqui a um mês e pouco. Tá? Já estou mais para lá do que para cá. Pretendo continuar colaborando com o meu país. Se formos discutir o Adriles, o Marco Antônio, foi um abuso da natureza a minha eleição. Eu era um deputado encrenqueiro do baixo clero. Foi um aborto. A história é longa. Tentaram me matar, como tentaram matar o Trump lá. Chegamos à presidência e fiz uma coisa que eu duvido que esses candidatos que se apresentam por aí, não interessa se é de esquerda, direita, nova direita, se é jovem ou velho, façam o que eu fiz. Eu convidei algumas pessoas, toparam e vieram ser meu ministro e dei carta branca. O Paulo Guedes é uma história muito
emblemática, né? Porque é o ministério mais importante. Paulo Guedes falou para mim, o presidente, me chamar de presidente, né? Eu não posso ser ministro e discutir com o planejamento. Eu falei, vou fundir o planejamento para você. Eu quero que a indústria e comércio, que me interessa fazer a reindustrialização aqui no Brasil, esteja comigo. Vou acabar a indústria e comércio, vai ser a secretaria sua. E mais, Paulo Guedes, posso chamar de Poço Ipiranga? Pode. E quando eu falava que eu não entendia de economia, a imprensa, não entende de economia. Quem entende é a Dilma e o Haddad. Eles entendem de economia pra caramba. Tá? E olha como se comportou o Brasil, mesmo com a pandemia, e mesmo com a crise hídrica, e com as consequências imediatas de uma guerra lá da Rússia e da Ucrânia. Nos comportamos muito bem. Agora, para você ver, um exemplo de comportamento meu que fala alguma coisa que é bom, né? Pandemia, fica em casa, a economia te vê depois, muito bonito, né? Quem tinha salário, eu via muito artista aí, com o filhinho em casa, recortando figurinha de papel, não sei o quê. Ganhava 500 mil por mês, tem economia. Servidor público, militar também tinha salário. Agora, descobrimos 38 milhões de pessoas que em poucas semanas iam estar em desespero, iam para a rua, pô. Para a rua fazer o quê? Passeata? Não, ia para a rua para invadir o supermercado. Sobrevivência. Buscamos como resolver isso aí? Lá com o auxílio emergencial. Eu chamei o presidente da Associação de Supermercado uma vez, só eu e ele conversando. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque foi uma conversa reservada, a pessoa pode descobrir quem que é, sem problema nenhum. E eu falei, conversei, olha, nenhum supermercado foi depredado. Me ajuda, por favor. Diminua a sua margem de lucro do produto da cesta básica. E ele fez isso. A mesma coisa o pessoal do aço, que o pessoal, como quando o auxílio emergencial começou a injetar 50 bilhões por mês, o pessoal mais pobre, que ganhava uma família, ganhava em média R$400 de Bolsa Família, cada um, individualmente, passou a ganhar 600. Então passaram, vou fazer reforminha na casa. Foram buscar produtos de construção, tijolo, vergalhão, aumentou o preço. Pedi, por favor, diminua a margem de lucro. Sei que o que controla o mercado é oferta e procura. Não vou interferir, não podemos interferir. Taxar o preço de alguma coisa. Em parte, aceitaram, concordaram, e nós saímos do buraco. Numa condição, mesmo gastando mais de 1 trilhão por ocasião da pandemia, o percentual de dívida pública PIB melhorou para a gente. O Brasil estava decolando no segundo semestre de 22. Aí deve ver aquela campanha toda, né? Contra o cara quer dar golpe, ditador, fala palavrão, não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de nordestino, não gosta de imigrante. É o TSE trabalhando para que o jovem tirasse título de eleitor, e essa faixa etária, né? 3/4 votavam no PT. Tá? É o TSE não permitindo eu mostrar, por exemplo, Lula abraçado com Ortega, com Maduro, com Chaves, lá atrás, lá com o Fidel Castro. Não podia mostrar a imagem do 7 de setembro. Eu não podia mostrar o Lula, por exemplo, defendendo o aborto. Não podia fazer nada. Na reta final, ainda me sonegaram 1,5 milhão de inserções de rádio, em especial no Nordeste, onde massacraram. Ele vai acabar com o 13º, vai acabar com o fundo de garantia, com hora extra, com a licença gestante. E eu tive 58 milhões de votos. Vocês lembram daquela reunião do golpe que a imprensa mostrou? Vale a pena prestar atenção. Reunião do golpe, 40 pessoas na frente, reunião do golpe. Eu falei, pessoal, olha, não adianta de ter 70% dos votos, que vão aparecer 49%. Coincidência. Extrema coincidência. Foi o que aconteceu. Não estou chorando de perdedor, não. Não tem problema perder alguma coisa. Você não pode perder com a possibilidade de usar o VAR. Não pôde usar o VAR, que a primeira petição que fizemos ao TSE, o ministro-presidente do TSE indeferiu e deu uma multa de 22 milhões. Daí falam, e agora? Se a gente recorrer, a multa pode passar por 200 milhões, pode caçar o registro do partido. Perdemos, pô. Tem alguma maneira? Tem algum outro remédio dentro das 4 linhas, que muita gente me critica, né? Dentro das 4 linhas, tá? O que poderia... A quem critica deve falar, o que poderia fazer fora das 4 linhas? Diga! Ponto final. Fazer besteira é fácil. Eu quero ver o after day, o dia seguinte. A idade que eu tenho, a experiência que eu tinha de 28 anos de parlamento, 15 de exército e 3 na presidência, a gente sabe o que você pode fazer. A gente sabe das consequências. Agora os caras te acusam do quê? Daquilo que eles fizeram, com toda certeza. Afinal de contas,
Ganhou quem foi tirado da cadeia, quem foi descondenado para que ele pudesse ser elegível pela lei da ficha limpa, condenação em segunda instância, fica inelegível, e aconteceu chegando esse cara aí. E eu falei, na reta final das eleições, se você escolher um pinguço para administrar o Brasil, não vai dar certo. E está aí a consequência. E só resistiu 2 anos, porque a gordura lá atrás do Paulo Guedes, de ministros nossos, por exemplo, como o Tarcísio, tinha contratado para os próximos 10 anos R$1 trilhão de investimento. Só por causa disso, resistiu o Brasil. Agora, acabou. E está aí a consequência. A gente vai nos Estados Unidos. O Trump passou 4 anos, muito semelhante ao que ele passou lá comigo aqui. Se bem que eu sei o meu lugar. O PIB lá é 14 vezes maior do que o nosso. Então não somos iguais, não. Agora, a maneira como eu tratei o governo Trump, isentei de visto americano para fazer turismo no Brasil, e aqui a esquerda batia, né? Tem que ter reciprocidade. Olha, você acha que o americano vem para cá para pegar um emprego CLT, para ter alguma estabilidade no emprego? E indo para lá, quantos vão voltar? Agora, os caras vindo para cá gastavam dinheiro, não sei quanto em média, um turista gasta por dia no Brasil. Quem tinha essas contas muito boas, muito bem feitas, era o Gilson Araújo. Lá o Trump teve um problema com etanol de milho, buscamos solução. Quem diria? O primo pobre buscar solução. Tive problema de aço, vou buscar solução com ele. Pedi ao Trump e nos colocou na situação de grande aliado extra-OTAN. Ou seja, as Forças Armadas passaram a adquirir tecnologia e equipamento mais rápido e mais barato. Sempre falava com o Trump, vamos juntos, né, explorar alguma coisa, eu só quero agregar um pouco mais de valor para os Estados Unidos. Se a gente for entrar em detalhe aqui, falar sobre Roraima é o espaço de terra mais rico do mundo. Eu falava lá atrás, eu sendo rei de Roraima em 10 anos, teria uma economia próxima do Japão. Ou seja, o Brasil é um país fantástico, dá para sair da situação que se encontra. Agora, você tem que ter uma maioria no parlamento. Eu estou vendo agora, teremos reforma ministerial. Já tem um partido grande aí que tem 3 ministérios. Eu não quero esses 2 aqui que tem pouco recurso. Eu quero com mais recurso. E quem são as pessoas indicadas politicamente? Você que está nos ouvindo, me dá o nome de 3 ministros do atual governo. Você não conhece. Do meu, você vai se lembrar. Paulo Guedes, Tarcísio, Damares, Tereza Cristina, que só foi gigante porque eu dei liberdade para ela. Então não seria ninguém dentro de ministério. Como ninguém cresce nesse governo, porque a intenção, o objetivo é outra. Não é um ministério para falar o meu partido indicou esse ministério e está fazendo isso. Não tem. Não aparece. Os ministérios não saem do lugar, só patinam. É só corrupção, é só desvio. Por que estatais deram lucro comigo e estão dando prejuízo agora? Você, servidor, em grande parte, né? De bancos oficiais e outros, você está vendo como é que está indo a condução do seu fundo de pensão? Então, quando estourar, abrir essa caixa preta aí do fundo de pensão, né, o caixa podre, você não vai ter mais aposentadoria pela frente. Acabou, o Brasil está se acabando. Temos agora um baita de um exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos, e aqui eu fico vendo, né? Nova direita, direita limpinha, olha, eu agora estou muito popular, eu quero ser candidato a isso, candidato àquilo, e não está vendo que o problema que nós temos pela frente não dá para resolver, como dizia Olavo de Carvalho, botando a cereja do bolo e está resolvendo o problema. A presidência é a cereja do bolo, mas você pode ver, como é que eram os ministérios? Vamos falar de relações exteriores. Quando se forma, né, é comum você dar o nome da sua turma. A minha turma, como me formei em 77, era a turma Tiradentes. Qual é o nome da turma formada pelo Itamaraty em 2018? Turma Marielle Franco. Nada contra ela. Ficou na minha conta 6 anos, como se eu tivesse sido mandante do crime. E eu falei, mas mandante por quê? Eu não conversei com essa mulher. O eleitor dela é um perfil completamente diferente do meu. Tem certos costumes aí que o meu eleitor não tem. O nosso eleitor é verde e amarelo, lá é vermelho. O eleitor do lado de lá gosta de devagar, para o lado de cá gosta de estudar. A diferença é enorme. Por que eu iria matar a Marielle Franco? Por que isso? Porque um dos possíveis matadores morava na rua do meu condomínio. 150 casas. Quem mandou matar a Marielle? Quantos me acusaram abertamente da tribuna da Câmara, em entrevista, que eu fiz isso aí? Quando chega a resposta final, né, que parece que descobriram agora, realmente o que aconteceu, tudo se acaba.
Agora, o que os caras querem? A exemplo agora dessa anistia do Biden, na reta final. O Biden anistiou preventivamente o Fauci. Está na minha frente aqui, ó. Eu li aqui esse relatório aqui do Congresso americano. Mandei fazer a tradução sobre vacinas e sobre Covid. É de cair para trás. Quantos estudaram isso aqui? Quantos viram isso daqui? Quantos deputados e senadores se interessaram por isso daqui? Que o interesse não é de vocês, é de vocês também. Da imprensa é de vocês. É mais de parlamentar. Faça um resumo de 5 páginas e encaminho, né? Para grande parte dos parlamentares. Quase me dão a resposta. Um ou outro perdido, como o deputado Caporeso ali do Minas Gerais. Poucos falam alguma coisa. E aqui, moça, me desculpem, que eu não errei nenhuma por ocasião da pandemia, mas se eu discutir com vocês agora, pode um iluminado aí, que ele me prender. Não presidente, sim, é um prazer falar com o senhor aqui. Eu tenho uma pergunta para o senhor, porque a maioria da opinião pública, na sua grande maioria, acredita que nós chegamos aonde chegamos hoje, graças também ao Congresso brasileiro. Sobretudo o legislativo que não barrou o ativismo judiciário. Donald Trump, ele falou, mais uma vez, no seu discurso, que irá combater o lawfare, né, até mesmo em outros países. E o senhor acredita que houve uma falha no Senado em impedir o avanço do STF? E também, até mesmo quando o senhor estava no governo? E outra pergunta que eu já faço logo em seguida é a seguinte: se o Brasil de Lula e do STF não recuar, o senhor acredita que cedo ou tarde um conflito internacional com os Estados Unidos possa acontecer? É um conflito na área econômica, vamos assim dizer. Eu vi o Maduro ameaçando invadir Porto Rico, usando tropas brasileiras, e o Lula não fala nada. Isso é uma bravata dele, sabe disso? Desse gordo fanfarrão, nada contra o pessoal pesado aí, tá? Mas o Brasil está aliado com a Venezuela. Você pode ver. Se quem começou a historinha de mudar o padrão monetário foi o Lula, numa reunião do BRICS, falou, olha, por que vamos fazer negócio com o dólar se podemos fazer em Yuan, a unidade monetária aí, chinesa. Ato contínuo, o Leprov, lá da Rússia, falou, essa ideia não é nossa, é do Lula. O Trump falou, não tinha assumido ainda, falou, olha, se quiser mudar o padrão, vou taxar em 100% os produtos aqui dentro. Então, uma guerra comercial vai haver. E o Trump acabou de dizer uma coisa que é verdade. Olha, o Brasil tem muito mais a perder do que eu num conflito econômico. Sim. A começar a médio para longo prazo, a gente tem que saber para onde vamos exportar nosso petróleo. Já que tentaram fazer 3 refinarias lá atrás, desviaram mais de 90 bilhões de reais e não temos nenhuma refinaria. E as duas no Nordeste e uma no Sudeste. É o contrário. É o contrário. Onde o maior polo consumidor de petróleo é aqui. Aqui não, estou no Centro-Oeste, né? Mas é o Sudeste, não lá o Nordeste. O Nordeste, uma refinaria está muito bem servida. Agora, problemas nossos vão se avolumar. O mercado de trabalho cada vez mais se profissionaliza. É informatizado, é tecnologia. A escola nossa é um desastre. É um desastre. É o Paulo Freire, terrível. Conseguir arrumar alguma coisinha, a começar a alfabetizar o nosso garoto com 6 meses de escola. O governo acabou. Começamos a criar a escola cívico-militar, não é para botar militar lá, que geralmente é um sargento da Polícia Militar, para botar disciplina e hierarquia, onde o moleque toma banho, penteia o cabelo, não cola. Não precisa de lei para proibir celular. Eu sou contra essa lei para proibir celular em sala de aula. Que o filho quer entrar em contato com o pai, porque alguns poucos professores fazem besteira e vão poder não fazer mais. Está cheio de lei aqui que é descumprida. Ou seja, a educação nossa é um desastre. É um desastre. Eu com o ensino público, sabia que era derivada, integral, análise combinatória. Hoje em dia, o cara não sabe a tabuada. Quer esperar o que desse moleque? Vai ser o quê no futuro? Não vai ser ninguém. É igual time de futebol, né? Se o Lacombe for jogar no meu time de pelado, eu falar, Lacombe, você joga em que posição? Se ele falar qualquer uma, não joga nada. É a mesma coisa aqui. O cara vai pedir emprego, você faz. Faça qualquer coisa, ou seja, não faz nada. Esse não é o Brasil. Não temos como ir para frente. Fala em educação, para falar em instrução. Não dá para você ter um Brasil melhor dessa maneira. É impossível.
se for comparar com tecnologia de outros países. Agora, nós temos aqui no Brasil gente que pode realmente ser uma grande pessoa, mas tem que ter uma escola adequada. Não pode ir para a escola, entrar por cota, a universidade, começar essa agenda aí de diversidade, porque... Quer dizer, alguém sabe se eu sou homo ou não? Isso é problema meu, pô. Não é isso que vai botar no mercado de trabalho, vai ser o melhor profissional ou não. E o povo americano entendeu essa agenda woke, cansou. O pessoal quer saber como é que está a tua vida particular, como é que está a minha alimentação, se eu posso tirar umas férias ou não, se eu posso ter um futuro, fazer um pé de meia para no futuro aí não depender apenas de uma aposentadoria. E nós não temos esse futuro. A previsão no próximo 5 anos vai quebrar a Previdência. Vai quebrar a Previdência. Esse é o nosso futuro. E essa pancada que vem da roubalheira da Petrobras lá atrás, aqui é fácil. Na canetada você acaba com a Lava Jato, sem problema nenhum. Agora lá fora é diferente. Quem botou papéis impostos lá de fora tem responsabilidade. E não é só Estados Unidos, não. Vários países estão aí processando o Brasil. E vem uma pancada que eu vou chutar, que vai ficar acima de 1 trilhão para a gente pagar. Você não frauda velhinho lá fora, você frauda aqui dentro. As consequências vêm para cima de nós. E a Petrobras, eu lembro, né? Eu fui... Petrobras. Foi toda loteada lá atrás. O meu partido que eu estava lá atrás tinha uma diretoria. Mas eu me lembro muito bem, tá? Lá do Joaquim Barbosa, né? Falando sobre essa questão de cita meu nome, que eu fui o único que não votou com o partido naquele momento. Eu lembro do Youssef, o doleiro. Só 3 do partido dele não pegaram dinheiro lá na Petrobras. Eu lembro lá atrás, eu devolvi 200 mil reais que botaram na minha conta de uma empresa que tinha pego 9 bilhões emprestado do BNDES com uma condição. 10% disso, né? Ou melhor, 5% disso tinha que dar para partido político, que era legal, e o partido político distribuía com os candidatos. Chegou na minha conta 200 mil, eu falei, não quero. E era legal, podia ter ficado. Isso dá meia hora de programas aí, devolvi o negócio. Eu tenho uma preocupação enorme, tenho medo. Eu acho que o que move o ser humano também é o medo. Se você não tiver medo, você não teme ninguém. E a religião é um freio para muita gente, por isso que eu defendo padres, pastores. Não é porque um ou outro dá uma pisada na bola, você vai generalizar. Ou seja, e se voltando para o Brasil, você pega o mapa metalogenético, bota na parede, pega o mapa de reservas indígenas, sobrepõe, não tem terra indígena com subsolo pobre. Por que isso aí? Quando começou? E olha só, 92, o Collor era presidente. Quando começou a demarcação da reserva indígena Yanomami, eu entrei com um projeto de decreto legislativo. Eu ganhei na Globo um editorial em negrito me defendendo. Mas logo depois foi o ministro do Exército, foi outras autoridades, para dentro da Câmara, me criticar. O Globo mudou de posição e passou a ser contra o meu projeto de decreto legislativo e eu perdi. A diferença é pequena, mas perdi. O ponto que decidiu o futuro do Brasil, que eu chamo de indústria da demarcação de terra indígena, aconteceu em 1992. Era um deputado que estava no 2º ano de mandato, que já levei um choque quando cheguei lá. Além do choque normal, que eu era capitão, tinha um montão de gente, tinha vindo se elegeu em cima da lei da anistia, vira um capitão lá, vamos pegar esse cara. Muita briga minha lá de trás. Eu sou recordista em processo de cassação na Câmara, por brigar dentro do parlamento. Nenhuma briga física. Briga de ideias, de palavras, de palavrão muitas vezes, sim, falei. Achei que tinha que defender daquela forma. Isso nos marca até hoje. Mas eu tive um conhecimento do que é o Brasil. Além da minha vivência militar, porque eu fui muito cedo para a fronteira, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Alguém pode pensar, aprendeu o que em Niuaque? Naquela época, saía para lá quem devia alguma coisa. Quando eu cheguei lá, os mais antigos, tinham vários, né? Que besteira você fez no Rio para vir para cá? Eu não fiz besteira nenhuma. Eu só tinha uma maneira de me casar, eu era solteiro, né? Indo para a fronteira, ganhava 40% a mais. E fui por interesse próprio para lá. Quebrei até uma regra. Só ia para lá de 1º tenente para cima. Fui como 2º tenente. Então, isso tudo dá uma vivência para a gente. E eu sempre temi pelos meus atos. Pensei pelos meus atos. Dinheiro
Ué, muita gente quer dinheiro, né? Uns querem de forma desonesta, que é mais fácil. Né? Eu quero de forma honesta, quero. Desonesta, não. Enquanto o parlamentar tem oportunidade, tem. Outros fazem outras besteiras também na sua vida particular. Outros acham que a amante é mais amada do que a esposa, como o cara acabou de dizer. Agora, a gente tem que temer. Eu acho que o cara que quer ter vida solta vai ter. Mas não se case, pô. Só isso vai nada. O Bolsonaro está no casamento. Que seja o 10º, pô. Eu estou no 2º casamento, mas acredito, né, que sempre me conduzi da melhor maneira possível. Falhas, acontece. Mas, quando você vai para a vida pública, quantas vezes eu falo, temos excelentes parlamentares em Brasília. Não quero citar aqui, para eles já citar alguns nomes, né? Eu falo para eles, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de ajudar a decidir o futuro do Brasil. Até pouco tempo eu discursava sozinho na Câmara. Bem, não discursava sozinho, porque à noite 10 milhões de pessoas me ouviam na Voz do Brasil. Mas hoje em dia temos vários bons parlamentares que eu fico feliz. Alguns têm subido a cabeça, né? Dado a popularidade, a notoriedade, achando que já pode dar voos bem mais altos, né? Eu chamo de Eco JA precoce. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O sistema está muito bem articulado. Quando eu entro, por exemplo, no Porto de Santos, junto com o Tarcísio, que dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro, Tarcísio, esse 1 bilhão ia para onde? Quem usava desse desvio são nossos inimigos. Quando você vai para Itaipu Binacional, que é a binacional, estatal, mais cobiçada. Por que mais cobiçada? Porque não é auditada. Se metia a mão até o sovaco e não tinha problema. Quando nós entramos, não foi fácil sanear, junto com o general Silvio Luna, que hoje é prefeito lá em Foz do Iguaçu. Mas sobrou dinheiro para a gente aumentar em 600 metros a pista do aeroporto, começar e concluir a segunda ponte lá com o Paraguai, a começar a terceira ponte lá em Porto Murtinho, o Paraguai também, que hipoteticamente, né, ou no plano, faz parte da bioceânica, tá? Asfaltar para o Ratinho a Tramboedeira, 43 quilômetros, atender com pequenas obras mais de 50 municípios na região periférica do Itaipu, fazer com que o Jorge Seife aprofundasse em entendimento com o parlamento paraguaio para a gente praticar piscicultura de tilápia lá no Lago de Itaipu, e reduzir a quase metade, como aconteceu com o ministro Saxida, que foi sobre a energia na reta final, em quase 50%, o valor em dólar da tarifa Itaipu. Isso é progresso, né? Agora, quem metia a mão lá? Quer que eu volte? Não quer. Esse pessoal trabalhou para não continuar. Dessa forma, como o TSE comportou-se como um partido político de esquerda. Tanto é que tem aquela vibração toda. Se eu pudesse fazer um inquérito, como o Alexandre Moraes faz contra mim, e chamar lá o ministro Benedito. Benedito, o que é? Missão dada é missão cumprida. Quebrar o sigilo dele, do seu entorno. Chegar para o presidente Alexandre Moraes, o que é isso aqui? Ó? Quebrar o sigilo do Alexandre Moraes, em vez de chegar à vida dele. Sim. Presidente. E abrir para você. Por que o inquérito aberto na primeira semana de novembro de 18, para apurar fraude em minha eleição, está aberto até hoje? Que eu não posso falar seu conteúdo, porque passou a ser secreto. Porque me reuni com embaixadores. Alguém sabe o motivo que a Maria Corina e Capriles foram tornados inelegíveis lá na Venezuela? Atos antidemocráticos. Soa familiares para vocês? É o mesmo discurso. É o mesmo discurso. Pega o problema mais sincero. Ele não torna inelegível, ele prende 7 opositores presos. Aproveitando o gancho. Quer me prender? Acredito que sim. Mas acredito mais ainda, eles querem o morto. Então, apresentando o gancho do senhor, que é exatamente isso, nós vimos uma mudança radical do Donald Trump, nessa segunda administração, no seu segundo mandato. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: se o senhor for eleito, se tornar elegível, que é o que todos nós esperamos e que é justo que isso aconteça, porque esse tipo de perseguição política e de lawfare, é claro que vem sendo atuado dentro do Brasil em relação ao senhor, se o senhor for eleito para um segundo mandato, o que mudaria imediatamente de que o senhor não fez no início, mas o que você faria, o que o senhor faria agora? Talvez alguns não saibam o que é lawfare, né? Seria o ativismo judicial. É usar a justiça, né, para perseguir seus opositores. Como o meu caso, a Polícia Federal, que ganhou a alcunha, a parte da Polícia Federal, a alcunha de jagunço.
Tá? O que eles fazem? Quando você vê aquele juiz lá do Supremo, trabalhava no gabinete do Alexandre de Moraes, deve trabalhar ainda, ligando o Tagliaferro lá do TSE. Olha, o ministro quer assim, muda o relatório. Olha, o ministro quer o Eduardo. O que é o Eduardo? Quer matá-lo? Quer prendê-lo? Quer persegui-lo? Quer tornar inelegível? Porque se fosse alguém do lado de cá, um kid preto pro lado de cá, seria isso. E pro lado de lá. Ora, usa a sua criatividade. Isso é uma parte dos 6 gigas que o Glenn revelou. Deve ter mais? Deve. Tá? Isso, para mim, já é o suficiente. Se fosse na Lava Jato, já teria anulado toda a Lava Jato. Alguns advogados que me acompanham, né, por fora, dizem que a grande mote para acabar com a Lava Jato foi o quê? A suspeição do Moro e do Dallagnol. Aqui você vê reuniões de pessoas para lá, para cá, essas questões. Um áudio do tenente-coronel Juliano Diógenes meu falando, né? Não adianta, eu vou lá depor, é o que eles querem, já está pronta a sentença. Esse é o áudio que vazou dele. Se fosse lá da Lava Jato, estava resolvido, anula tudo. Comigo é diferente. Alguns falam que querem me dar 28 anos de cadeia, querem me vincular 8 de janeiro. Como vincular 8 de janeiro? Não estava no Brasil. Eu estava dando um golpe com o Mickey e com o Pateta lá na Disneylândia, aqui no Brasil. Quando se fala, tentou dar um golpe, minuta de golpe, repito, se você discutir, conversar sobre qualquer dispositivo constitucional, isso não é golpe, isso é legal. E nada foi avante. Rapidamente falei, perdemos, o sistema está forte, está aí, faltou competência.